Então, a partir de hoje, né, estudar sobre Jorei. Mas é prática de Jorei. Então, aqui a gente, baseando no ensinamento de Meisama, né, essa é a arte de Jorei, desde o começo. Aqui no 63, página 63. Depois, se vocês lerem em casa, se tiver, agora, acompanhe, mas pode ler em casa. Aqui na unidade primeiro, está escrito assim, Jorei. Primeiro, lei do Jorei. Jorei Ho. Original seria Jorei Ho, né? Então, eu vou ler um pedaço. O objetivo principal da doutrina messiânica é despertar os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Desta forma, torna-se urgente, em primeiro lugar, curar as doenças, para que, através desse fato, a humanidade reconheça a presença divina. Nesse sentido, é muito importante que os Mamehito ampliem o conhecimento sobre as doenças, não segundo os preceitos da medicina atual, mas do ponto de vista do Pai Criador. Para tanto, não há necessidade de grandes conhecimentos sobre anatomia. O primeiro passo é desenvolver a capacidade de descobrir o ponto focal, pois, uma vez encontrado, basta ministrar Jorei somente neste local, que a cura se processa mais rapidamente. Por desconhecer o ponto focal das doenças, a maioria das pessoas ministra Jorei, mas no sentido espiritual, onde a cura é obtida, porém muito mais lenta. Acompanhando os ministros e responsáveis pelas difusões, vejo que ainda é muito restrito o conceito sobre as enfermidades. Os Mamehito geralmente fazem perguntas básicas ou então me questionam a respeito de assuntos sobre os quais eu já escrevi anteriormente. Portanto, é de suma importância a realização de cursos para ampliar o conhecimento espiritual e físico das doenças. Peço especialmente aos ministros que se esforcem ao máximo para aprimorar-se nesse sentido, pois sem o conhecimento necessário não será possível obter bons resultados. Assim, então, primeira parte. Então, a gente, vamos separar assim, né? Primeiro, parte teórica, depois, parte prática, né? A gente ministrando Jorei aqui, ou perguntando, vocês mesmos também aprendendo, né? Como ministrar Jorei. Então, aqui a parte teórica é a seguinte. Lei do Jorei, original seria Jorei Ho, né? Ho é uma palavra muito interessante, usado muito no budismo. Ho é Dharma, né? Ho é lei de Deus. Por exemplo, assim, a gente, para chegar ao objetivo de viagem, a gente tem que saber mapa, olha mapa, aí tem estrada, né? Caminho, tem caminho para chegar, vários caminhos, né? De mar, da terra, do ar, né? Então, esse caminho, lado física, material, né? Mas no sentido espiritual também tem caminho, entendeu? Esse caminho seria Ho, ou seja, lei, né? Uma lógica, né?
Uma lógica. Então, como se fosse lógica de Joré. Joré também é mais eficiente ao ministrar, né? Dependendo nossa atitude, nos pensamentos, né? Então segue lei, segue caminho, né? Então, para entender esse caminho, essa lei do Joré, que seria Joré Ho, né? Então, vamos ver mais uma vez. Quer dizer, o objetivo do ensinamento de Meishu Sama é tão simples, é despertar os homens para o poder de Deus. Quer dizer, para que a pessoa reconheça a presença de Deus, não é? E só isso. Então, Joré é argumento, Joré é meio para chegar a este objetivo, né? Quer dizer, nosso objetivo é reconhecer a presença de Deus, ou seja, a gente captar, sintonizar a vontade de Deus, né? Só isso, né? Uma coisa tão simples, né? Então, o Joré, por que então é importante, né? Que posição dentro da doutrina Joré? Então seria isso, objetivo maior, objetivo mais concreto é curar as doenças, curar o sofrimento do ser humano. Porque doença atinge todas as camadas da humanidade, né? Mesmo velho, novo, rico, pobre, entendeu? Qualquer que seja nacionalidade, né? Não tem, ninguém escapa, não é? Ninguém escapa. Então, mesmo que a pessoa não acredite, não quer realmente saber a presença de Deus, não quer religião, né? Mas fica doente. Isso não importa, fica doente, entendeu? Então, quando a pessoa fica doente, se a pessoa recupera, porque quando fica doente, todo mundo quer melhorar, quer curar a doença, né? Uma forma ou outra, né? Então, você conseguindo ministrar Joré, curando as doentes, ou seja, curando doenças, isso então desperta a presença de Deus. Desperta a presença de Deus, né? Faz todo tipo de sofrimento, todos os tipos de tratamentos, longos, caros, sacrificados, né? Sofridos, né? Não foi possível recuperar, mas simplesmente recebeu Joré, recuperou. Aí é evidente que teve alguma coisa, né? Evidência da presença de Deus. Talvez Deus é invisível, né? Então é muito difícil acreditar como você tocar uma coisa material, né? Mas através da evidência do efeito do Joré, que dá para aceitar que realmente alguma coisa existiu, alguma coisa aconteceu, né? Então, mesmo que a pessoa seja tão materialista, tão ateu, né? E tem chance para realmente despertar a presença de Deus. E objetivo principal de Joré. Então, se a gente não consegue ministrar Joré direito, não acaba não mostrando a presença de Deus, né? Pelo contrário, né? Recebeu Joré, não deu nada efeito, né? Então, continua desacreditando a presença de Deus, né? Então, é importante a gente ter esse permissão, aprimoramento, né? Por isso, o Joré é tão importante. Aqui fala ainda, né? Os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Quer dizer, Deus está em cima de tudo. Por quê? Fez tudo jeito, né? Não deu nada, né? Pagou o hospital mais caro que existe, remédio mais sofisticado, mais moderno, né? Mas não deu nada.
mas apenas receber o Joré foi suficiente. Quer dizer, isso significa, Joré está supremacia, está em cima de tudo. Superou todos os outros meios. Não é? Então, tornar evidente a sua supremacia. Senão não tem como mostrar às pessoas. Né? Aí muitas vezes a gente para, milagre, né? Milagre de Joré. Milagre de Joré quer dizer supremacia de outras coisas, outros tratamentos. Né? Então, desta forma, torna-se urgente, em primeiro lugar, curar as doenças, para que, através desse fato, a humanidade reconheça a presença divina. Então, essa ligação, bem gravado, bem conhecido, né? Então, nesse sentido, é muito meritou os membros, não segundo os da medicina atual, mas do ponto de vista do Pai Criador. Quer dizer, a gente também tem que ampliar mais conhecimento, não é? Por exemplo, nesse sentido, não no sentido da medicina, a gente não tem nem tempo para aprender medicina, né? E também não vale a pena, não é? Mas precisa aprender medicina de Deus, né? Ou seja, ensinamento de Deus, do Pai Criador. Então, muitas vezes, as coisas que médico não sabe, né? Acaba você sabendo. Por quê? A gente tem conhecimento através do ensinamento de medicina. Você fala uma coisa sobre doença, né? Causa da doença, por que a pessoa está doente, sabendo muito mais do que medicina, né? A gente não tem ideia, né? Mas ensinamento de Meisama, nesse sentido, é direto, né? Vai no ponto focal, né? Então, para tanto, não há necessidade de grande conhecimento sobre a anatomia. Quer dizer, onde tem fígado, onde tem rins, como funciona. Tem que saber mais ou menos. Uma coisa básica, né? Mas não precisa saber como medicina sabe. O primeiro passo é desenvolver a capacidade de descobrir o ponto focal, pois uma vez encontrado, basta ministrar Joré somente nesse local, que a cura se processa mais rapidamente. Então, esse do ponto focal, o que é ponto focal? Né? Por exemplo, outros tratamentos orientais, mesmo ocidentais, tem ponto vital. Isso já ouviu falar, né? A maioria toca no ponto vital. Eles acham que esforçando este ponto, o ser humano recuperaria saúde, ou seja, recuperaria vitalidade. Mas ponto focal é diferente. Ponto focal é simplesmente onde costuma acumular toxinas. Não é? Isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Ninguém interessa. Ninguém interessou até agora. Mas para a gente é muito importante. Onde concentra a toxina. Entendeu? Porque o problema da saúde do ser humano, Deus criou uma forma perfeita, né? Puro, né? Ter saúde de mais de 100 anos, que Mesamo fala, né? Médio seria 120 anos, né? Viveria com saúde, com lucidez, mas não acontece isso, porque tem muita impureza dentro do corpo, né? Muita impureza. Então, Mesamo denominou isso de toxinas. Então, para alcançar a saúde verdadeira, é unicamente eliminar a impureza
ou seja, a toxina que está dentro do nosso corpo. Então, Joré, só Joré que alcança isso aí, entendeu? Ministrando Joré, essa toxina é eliminado para fora do corpo, né? Só que tem que descobrir este ponto focal para ministrar o Joré, só este ponto, entendeu? Essa é a parte principal. Encontrar lugar certo. Ou seja, procurar lugar certo, né? Então, acompanhando os ministros responsáveis pela difusão, vejo que ainda é muito restrito o conceito sobre as enfermidades. Os mamihito geralmente fazem perguntas básicas, ou então me questionam a respeito de assuntos sobre os quais eu já escrevi anteriormente. Então, mesmo nunca repetiu 2 vezes. Ele falou uma vez, então mandava ler ensinamento. Você não leu, né? Está escrito. Não pode respondendo sempre a mesma pergunta, né? Portanto, é de suma importância a realização de cursos para ampliar o conhecimento espiritual e físico das doenças. Esse é nosso objetivo, né? Esse curso, né? Essa aula, realmente para ampliar o conhecimento, entendeu? Espiritualmente e fisicamente, 2 partes. Então, peço especialmente aos ministros que se esforcem ao máximo para aprimorar-se nesse sentido, pois sem o conhecimento necessário não será possível obter bons resultados. Então, voltando um pouquinho mais adiante, Joré, então, é o seguinte, muitas vezes pessoas estão ministrando Joré, objetivo maior, pessoas sentiram bem, né? Sentiram bem. Ou quase no sentido de oração. Por exemplo, depois do Nidai-sama, né? Nidai-sama inventou um preceito, né? Joré é oração em ação. Aí é certo, mas também desviou pouco, entendeu? Joré ficou uma coisa de como se fosse oração, mas não é. Joré é realmente para eliminar a toxina do corpo, uma coisa mais prática, entendeu? Então, muitas vezes, pessoas ministrando Joré, assim, não está interessado onde tem concentrado toxina, não está interessado. Ministrando Joré para purificar, para limpar. No sentido de limpar o corpo, né? Limpar o espírito, né? Entendeu? Mas o objetivo de Joré, como está aqui, é realmente, cada vez a gente eliminar a toxina que está dentro do corpo, né? Eliminar para fora, né? Isso seria o objetivo principal. E interessado, entendeu? 2 lados. Quem recebendo, também quem ministrando Joré. Aí você recebeu Joré, dissolveu a toxina, que você apertou o ombro, já sabe onde tem, pescoço, né? E cada vez que recebe Joré, eliminando pouco a pouco, né? Dissolvendo, né? Aquela solidificação tão duro, ficando amolecendo, o ombro está ficando mais mole, né? Então você ministrando Joré. E através consequência dessa dissolução, que começa a sentir melhor, não é? Começa a circular melhor sangue, né? Começa a circular sangue melhor, né? Começa a sentir outra sensação. Como tinha aquele ensinamento de solidificação de toxina de 50 anos, aquele do Meishu-sama. Aquilo é muito interessante, muito interessante.
Então, esse a gente não pode esquecer. Por exemplo, assim, copo, né? Corpo é como corpo físico. Água é como sangue, ou seja, como espírito. Né? Então, enquanto a gente está vivendo, nosso espírito está dentro do nosso corpo. Quer dizer, dentro do esse corpo. Essa é a realidade do ser humano. A água está dentro do corpo. Né? Não é? Quando morre, o que acontece? Já não tem mais esse corpo. A água também é como se fosse, já está evaporando, né? Toma outra forma. Então, o problema maior não está só na água. É o corpo que tem problema. O corpo está sujo, entendeu? O corpo está impuro. Então, coloca água mesmo puro, a água fica turva, fica sujo, né? Não é? Então, procura aprimoramento espiritual, quer dizer, limpar o espírito, limpar a água. Você joga fora, coloca água, limpo, continua impuro. Né? Continua impuro. Por isso, o objetivo de Joré, em primeiro lugar, é limpar o corpo. Senão, não tem como você purificar o espírito. Né? Isso mesmo sempre falar. Você está cheio de pus, cheio de toxinas, impureza, né? Mesmo sangue, né? O que vai sentir o espírito? O espírito vai sentir muito mal. Entendeu? Mal-estar, desânimo, né? Porque o corpo está mal. O corpo está sujo. Entendeu? Então, conforme o corpo melhorando, limpando o corpo, a água também fica limpa. Mas até agora não existiu esse meio, entendeu? Existiu só um meio separado, né? Não é? Medicina tenta curar o físico. Eles não estão interessados no espírito. É puramente físico, né? Material. E lado espiritual, mesmo espiritualista, todos os lados espirituais tentando purificar, ou seja, tentando aprimorar o espírito, né? Espírito. Cada um seu lado, né? Só que Joré não, Joré mesmo encontrou. Quando purifica o corpo, purifica também o espírito. Tem mais facilidade de purificar o espírito. Não é? Então, quando mesmo olhava a pessoa, olhava a gente, né? Que a primeira coisa que ele falava, você está muito pálido. Isso é interessante, muito pálido. Por quê? Pálido é falta de circulação de sangue. Então, algum pontinho do corpo tem acumulado toxina, não deixa circular bem sangue. Não é? Então, naturalmente, não funciona. A pessoa está... tendência mais depressão, desânimo, né? Não tem muito ânimo, muita alegria, né? Por exemplo, eu gostava muito de artistas, né? Incentivava a arte, isso sempre foi. Em todo sentido, toda a área, né? Então, ia lá, cantores populares, né? E normalmente me chama depois da apresentação que ministrava Joré, né? Colocava a mão nos ombros, falava, o ombro está muito duro. O ombro está muito duro, né? Aí, mesmo 3 minutos, 5 minutos, ministrava Joré no ombro, para amolecer, entendeu? Não olhava o lado espiritual. Olhava o lado espiritual através da matéria. Né?
Mesmo que pessoa que sentir melhor, feliz, entendeu? Alegre, né? Mas está entupido circulação de sangue, não dá, não tem como mudar. Né? Tem que ter um esforço enorme, né? Mas quando, no momento que você elimina, né, já surge espontaneamente bem-estar, né? Bem-estar do nosso espírito. Né? Mesma coisa como casa, né? Casa está cheia de poeira, sujeira, né? Parede está cheia de mancha. Você viverá e vai sentir mal. Sentir mal. Mesmo que você tenha grande espiritualidade, não vai sentir bem. Né? Por isso a pessoa pinta, limpa. Não é? Aí entra, o espírito sente melhor. O espírito sente melhor. Então esse é o objetivo de Jorei. Então nosso curso seria cada um examinar o seu corpo, né? E procurar eliminar a toxina, melhorar, e também estudar, né? Acompanhar, né? Como processa, o que acontece, o que vai acontecer, entendeu? Mesmo ministrando o auto-jorei, né? Auto-jorei. Porque muita gente não ministra jorei, auto-jorei, porque não confia. Não confia. Porque falta de experiência, né? Então não confia. Acha que tem que receber jorei de alguém. Então só poucos tempos, né? Muito pouco tempo, ou de vez em quando receber jorei. Assim a gente consegue ministrar jorei, auto-jorei, né? Tem muito tempo, né? É muito tempo. Muito tempo desocupado nossos braços, nossas mãos, né? Coloca só no lugar, né? Coloca no lugar e examinando você ministra jorei, aí começa a se sentir aliviado, né? E torna-se hábito, né? Costume, né? Tem que tornar assim. Então parte de hoje, né? Parte do teórica, eu acho que essa aí, jorei ho, né? Aprender, por que tem que aprender? Isso sempre foi. Interessante, né? No momento que própria história da messiânica mostra, né? No momento que desviou um pouquinho, não deu muita importância no jorei, aí não afastaram um pouco, entendeu? É como se fosse indo do lado do corpo para médico, não é? E voltando exclusivamente para o lado espiritual. Então, nesse interim, não acontecia mais, ou seja, milagres de jorei. Por exemplo, assim, muitos mameitou, muitos membros, né? E fazia duas coisas. Tratava com o médico e recebia jorei, não é? Então, o que acontece? A pessoa não sente realmente, verdadeiramente gratidão pelo jorei. Pelo jorei. Não é? Então, a própria dedicação ficou bastante fraca. Bastante fraca. Não é? Então, no momento que a gente não consegue realizar curas das doenças, a pessoa já é como se fosse desviando. É interessante. Já saindo pouco fora de Deus, embora acreditando em Deus, mas não é tão confiante. Não é tão confiante. Então, mesmo que dedique, não dedique com coração. Com coração, não. Por exemplo, pessoa que estava totalmente desenganado, né? Por todos os tratamentos,
convencionais, né? Aí foi curado pelo Joré. Então, vida, mesmo que a gente não fala, né? Vida da pessoa foi salva por Deus. É claro, Deus que salvou, né? Então, essa fé da pessoa que de acreditar na presença de Deus é muito grande, muito grande. Isso não dá para tirar. Vida inteira não tira, né? Vida inteira não esquece, não tem como esquecer. No dia da inauguração veio aquele senhora, né, do Curitiba, né? Isso aconteceu em 1956. Muitos ainda não estavam nem nascidos, estavam no mundo espiritual. Então, eu também não sabia falar bem português, quase nada, né? Aí nós alugamos uma casa lá no Curitiba, né? De manhã estudava português, então tarde me estava Joré. Aí apareceu com aquela filha tinha acho que 7, 8 anos, com a braço na mão, e acho que o dia estava bastante frio. Aí veio, recebeu o Joré, foi embora. Depois, falando para uma senhora que estava lá, japonesa, né? Essa senhora está viva ainda lá no Belo Horizonte. Falou o seguinte: ela levou a filha, porque a filha estava desenganada por médico, tinha tuberculose e pneumonia. Estava fraco, bem magrinho, né? Quase estava morto no dia que levou. Aí era já a pessoa que sempre tinha fé, entendeu? Sempre tinha muita fé, pessoa especial. Então foi lá, não sei quem indicou, foi lá, né? Aí sentou. Aí disse que apareceu velhinho. Aí ela perguntou, né? Que minha filha, será que tem cura? Aí essa velhinho, de cabelo branco, disse que falou que sim. Fez, abaixou a cabeça assim, balançou a cabeça, né? Daí, todo dia vinha, mesmo que dia frio, chovia, né? E recuperando pouco a pouco, né? Recuperando pouco. Aí um dia ela perguntou para essa senhora japonesa, falou o seguinte: essa dono da casa, né? Essa velhinha, hoje não está, onde foi? Ué, aqui nunca existiu velhinha, entendeu? Aí nós mostramos fotografia de Meiji-sama, né? E foi Meiji-sama. Ele estava presente, né? Então, e essas coisas aconteciam muito no começo, né? Estava no início da difusão. Aí veio, né? Que recebeu graça, nunca mais tratou, recuperou. Como vocês viram, já uma moça bem forte, né? Então nunca esqueceu essa graça. Embora não frequenta, porque aqui é muito longe, ela já não tem muito movimento, né? Não esquece Deus e não esquece Meiji-sama, né? Sempre rezando, né? Porque foi salvo a vida, salva a vida. Então, para salvar, para realmente a pessoa receber graça, é muito importante, muito importante. Então, mesmo entre os membros, né? Pessoa que recebeu uma graça quase vivo e morte, né? Isso tem uma fé inabalável, né? Chegou quase morto já estava vizinho, né? Estava bem perto, né? Já viu morte, né? E foi salvo, né?
Como assim? Então, Joré é muito importante nesse sentido. Quanto maior dificuldade, ou seja, doença mais grave, efeito é melhor. Entendeu? Aí é momento que Deus mostrar, né? Deus mostrar a sua presença, né? Não é? Gente, aí não pode fugir. A pessoa fica com medo. Ah, se continuar, a pessoa vai morrer, aí afasta. Aí já manda para médico, né? Então nunca vai adquirir uma fé. Eu acho que no momento está nessa tendência, entendeu? Então o que acontece? É uma coisa absurda, né? Mesmo que a pessoa pega gripe, já fica com medo. É verdade. Porque já perdeu totalmente o conhecimento. Já tomando remédio, né? Fica com medo. Medo é falta de conhecimento, né? Não é? Você sabendo não tem medo. Você sabe o que está acontecendo. Sabendo. Não é que por ignorância, ou seja, por fanatismo. Você já sabe o que é. É como o escuridão, né? Quando apaga tudo luz, noite, não tem nem céu está coberto de nuvens, né? É totalmente escuro, né? Então, escuro, não enxergar, causa medo. Causa medo. É a mesma coisa. Se enxergue, se vê claramente, né? Isso é a importância do conhecimento. Você sabendo, né? Conhecendo, né? Não tem como surgir medo. Já sabe. Até resultado, né? Embora o processo de purificação no começo preocupa, né? Mas só no começo. Depois já acostuma, né? Não tem medo nenhuma, né? Entendeu? Então, este estudo, né? Aprimoramento é muito importante. Muito importante. Tiraram esse, né? E, normalmente, o médico também dá medo, viu? Sem exceção. Eles falam, se você deixar esse remédio, vai morrer. Isso é sempre assim. Causa medo. Então a pessoa fica com medo de morrer. Entendeu? Aí continua, né? Obedecendo, né? Então essa parte, né? Se tiver algumas dúvidas, perguntas, né? Por exemplo, aqui, né? Não segundo os preceitos da medicina atual, mas do ponto de vista do Pai Criador. Por que ele fala Pai Criador? Porque ele que criou o corpo do ser humano. Só ele que sabe o segredo. Criador, né? É como máquina, por exemplo, mesmo microfone, mesmo filmador, alguém. Então, se estragar, você leva no fábrica, conserta. Conserta perfeito, né? Que tinha capacidade de criar, fabricar, né? Mas nosso corpo não foi criado por medicina, médico, né? Porque na verdade o médico não consegue nem criar nem fio de cabelo. Fio de cabelo é uma coisa misteriosa, uma coisa perfeita, né? Nem fio de nylon, né? Entendeu? É todas as coisas assim, né? Então tem que procurar Criador. Ele criou, então pede Criador para que conserte, para que recupere saúde, né? Então doença é uma coisa interessante, né? Doença está ligado, né, com Deus direto, né? Deus Criador, né? Através da doença a gente dá para mudar o pensamento da pessoa para Deus. Entendeu? Ateísta tornaria a pessoa que acredita a Deus. Pessoa que tem fé, né? Esse pontinho que é importante, que a gente não pode esquecer. Entendeu? Aparentemente, vocês ministrando Joré, curando doença,
mas não está apenas curando doença, levando a pessoa para Deus, né? Direção de Deus, para despertar a presença de Deus. Início, né? Sem isso não tem como, entendeu? Então esse lado que a gente tem que gravar bem, né? Ministrando de oré e sempre orientando nesse sentido. Tendo essa ideia, você acaba orientando a pessoa, falando grandiosidade de Deus, criação de Deus, né? Se surge oportunidade, a gente pode parar as coisas, né? E no Brasil tem esse crime. Todo mundo procura Deus, sabe que ninguém contraria, né? Então crime favorece, né? Então tem que levar nesse sentido, né? Aí aprender a função do corpo, como Deus fez, como funciona, muito bem feito. O corpo é muito bem feito. Aí desvendar o mistério do corpo, ministrando de oré, cada vez ficando mais admirado, criação, como a grandiosidade de Deus, né? Cada vez descobrindo as coisas, né? Através da prática, né? Através da observação, né?